Alô, Oi, buenas me noches. ouve? Buenas noches, me ouve bem? Estou ouvindo super bem. Vamos lá, que Você alegria! a imagem tá tranquila aí, Thaís? Tem uma luz Para mim no meu tá ótimo, para mim tá ótimo. perto. Eu tô fazendo gracinha com filtro, não sei o Tô quanto a vendo. internet vai aguentar, mas tudo bem. Então eu vou fazer também aqui. Peraí. Meu, Pronto. meu sonho, gente. Agora eu não sei. É para deixar assim? Ah, sim, tá nevando, olha. É neve, será? São luzes. Fã. Olha só, vamos lá então? Vamos lá. Segundo sonho, Isso. né? Pensei da gente fazer aquele esquema de você trazer os seus apontamentos e aí eu vou desenvolvendo junto e acabo que vem outros apontamentos também junto. Tudo bem? Tá, legal, eu tô ótimo, tô com a minha super colinha aqui. Ah, uma coisa que a gente não falou na live Hum. anterior é sobre, na abertura, oi, Lembrei também, foi ótimo você falar isso. Fala. Na abertura. na, na abertura do filme Hum. tem a narração que eu acho que é da voz da Agente Verde, que ela fala alguma coisa como: nós criamos os sonhos para te ajudar na sua jornada, Perfeito, que bom que você lembrou disso. Perfeito. né? Quer dizer, não é que eu lembrei, né? Na verdade, eu assisti o filme ontem de novo, porque eu estava passando a limpo e senti que algumas coisas eu Sim. perdi. Aí ontem, quando eu assisti, eu prestei atenção na narração inicial ali, que é a primeira É, coisa, e eu perfeito. falei, para mim, é a pista de que, de fato, eles devem ter estudado alguma coisa sobre Jung, sobre psicologia analítica, né? Sim, é isso, né? E isso me faz lembrar a frase da Carla, nossa mentorada, no último dia, Sim, no último não, na mentoria mais recente, melhor dizendo, em que ela diz: preciso dormir. Ela não falou nem sonhar, mas ela estava se referindo aos sonhos para viver essa vida melhor. Foi algo assim, uhum, basicamente é isso. massa. Então, Sim. tá. E outra coisa, eu estava pesquisando o nome do Uhum, filme, a tradução, né? Porque é Slumberland, sim. e é Terra do Sono. Olha que interessante. Caramba, Slump é sono. Interessante, né? nossa, muito. Enfim, Então, deixa eu aproveitar uma coisa que você falou no início do filme. tá. Na outra live, você falou uma coisa que de cara eu falei: não, Thaís, não vejo isso, que foi a questão da mãe boa demais, né? Desse arquétipo Aham, da sim. menina muito forte. Eu fiquei com aquilo comigo. Eu continuo sem ver, mas tem uma coisa que não estava funcionando, que era ela não tinha vida relacional com o mundo, né? Sim, sim, Um excesso de sim, proteção paterna. Então, sim, sim. eu acho que você trouxe uma coisa que eu continuei sem ver, mas eu também trouxe uma negativa que não é exatamente isso, entende? Ela precisava desse Aham, corte, porém eu aham. acho que para ter uma vida relacional, entende? Legal, legal. Massa. Então vamos lá. Então, nesse segundo sonho, ela já está na casa do tio, Sim, ela já tinha ido morar com ele, né? O porco, ele está com vida, né? Ele está vivo isso. e, bem, eu continuo aqui com a minha desconfiança e com essa pesquisa sobre essa possível versão vassalisa, né? Ó, a Carlota está com a É, gente. Boa noite todo mundo aí que está chegando, entrando. não sabia ela que a Que frase é dela já foi citada aqui. É mesmo, a Carla já foi citada. Aí eu fiquei pensando, será que esse porco com vida seria uma espécie de parceiro dela nessa jornada de vassaliza para ter contato? Oi? Não? Me perdeu? Sim, você ficou. Aí a gente podia pedir ajuda aos universitários que estão assistindo. Se Tá, você ficou, se você deixa. congelou para todo mundo, mas agora tá ótimo. A gente pode continuar. Tá, tirei o filtro, né? Porque eu sei que o filtro dá Se der confusão. confusão para mim, aí você fala. Tá bom.
a sua imagem, para mim, agora, ela ficou pixelada. Então, vou tirar. Ah, não dá nem pra gente brincar, né? Poxa vida. Não. Bem, então, assim, fiquei com essa pergunta. Se o porco seria a versão boneca vassalisa, representando ali o contato dela, a intuição, o contato com o mundo da magia, pensando que ela é uma criança, né? Enfim, esse foi o primeiro item que eu anotei. Quer falar alguma coisa dele? Sim, eu acho que a gente, para responder essa pergunta, a gente podia pensar o que é que esse porco provocava nela, né? A primeira coisa que eu penso aqui é que ele... Thaís, de novo, você ficou... Sério? Ai, Voltou. que saco. Eu tô te ouvindo Tá. super bem. Te vendo e te ouvindo. O que eu fiquei aqui pensando é que ela dormia sempre com ele. Então, Uhum. tinha aí uma companhia, e aí eu pensei em sentimento de proteção e talvez um sentimento de confiança, né? E aí Tá. ela dá vida a ele. Então, eu fico Uhum. pensando que... Não sei se quer ver, se a gente transferir ele para a boneca da Vasalisa, Aham. ipsis literis, ele teria que, talvez, responder perguntas para ela. Entende? Sim. Ele teria que, Tá. talvez, indicar Uhum. caminhos, né? Mas ele pode ser esse objeto, esse elemento, melhor dizendo, de Tá. fortalecimento interior para ela, sim. Uhum. Tá. Eu acho que vai ter uns elementos aí pra frente que eu vejo alguma conexão com isso que você falou agora, bem lembrado das Outros perguntas e elementos. de indicação de caminho. Porque ele vai tendo um crescente ao longo dos sonhos, Uhum. onde ele vai. É como se ele fosse se mostrando mais, assim. Sim, Mas, enfim, vamos ficar com isso do segundo sonho, né? certo. Bem, aí a cama, no sonho, começa a criar Tá. patas, como se fosse de aranha, assim, né? Para mim veio muito essa coisa da Para mim aranha. também. Ela anda, ela anda meio desajeitada. Eu falei desgovernada, mas eu acho que na verdade é meio Ela é desajeitada, desengonçada, né? Isso. desengonçada, sai do apartamento, parecem patas de aranha. E aí, será que isso está falando do desejo dela, Nimo, de voltar para casa? E essa coisa dela não conseguir controlar a cama, porque é muito interessante, né? Ela fala, pera, não, não, stop, não, E o medo, pause, né? Ela e o medo. é. Até eu E fiquei com aí medo. Eu me coloquei ela no lugar dela ali. Eu falei, meu Deus. e aí assim, parece que tem uma tentativa ali de controle, aí chega uma hora que ela cede, principalmente a hora que cai na água, né? Isso. Mas enfim, antes de falar da cama pular no mar Uhum. e a cama consegue nadar, quer falar alguma coisa aí dessa primeira O parte da que cama com me patas? remete é o clássico, né? Ação, ou no processo de mergulho no mundo interior, como quer que seja, de integração, né? Desse luto, dessa morte desse pai, o que é que vai rebrotar disso tudo, enfim. Dá medo. Não tem jeito. Uhum. E Sim. também me remeteu a uma aranha no início. Também me Uhum. remeteu... Depois me remeteu a simplesmente um animal Uhum. desgovernado, né? Sim. Aí depois eu esqueci um pouco a coisa da aranha, porque eu tô sempre conectando a aranha com o arquétipo da grande mãe. Que não Uhum. necessariamente Sim. precisa ser isso no sonho de uma pessoa. A gente já sabe, né? Que a gente pode aventar essa possibilidade desse símbolo que está no coletivo, no inconsciente, mas pode não ser isso. Apenas o que eu fiquei assim, pensando nessa cama foi porque, veja, ela está dormindo na cama, né? Então, Uhum. como fazê-la ir para o mar,
e depois a gente vai falar disso, desse elemento, se não fosse algo assim, que fosse a revelia dela completamente e que fosse animando algo que ela não tem controle disso. Né? E geralmente, inclusive a gente falou um pouco disso hoje na nossa troca de leitura de sonho de manhã, que aconteceu de manhã, do quanto que se a gente soubesse, tivesse notícia dos processos que a gente vai viver, fôssemos avisadas, olha, você vai viver isso, tarará, o aprendizado profundo ele não ia acontecer. Então realmente precisa ser muito frequentemente dessa maneira, né? Sem que a gente espere. Então, para mim, o que fica muito forte nesse momento do sonho da cama é o inesperado. É a falta de controle, sabe? Sim. Legal. E aí fiquei pensando aqui agora também dessa coisa desse veículo, né? Que faz o deslocamento e que... É onde se dorme, né? Não era... Eu não sei se ali era como se o inconsciente estivesse falando. Vai ter algo que vai acontecer com você, onde você vai voltar a lugares, onde coisas vão serem trabalhadas internamente e o veículo vai ser o sonho. Vai ser através do dormir. Sim. Né? E essa perna, ela tem uma tecnologia, né? Porque ela vai aumentando, ela tem uma flexibilidade que ela desloca, né? E aí, quando ela cai no mar, nesse momento, ela nada. Sim, né? Ela tem totalmente adaptada às novas situações, né? Que vão surgindo. Sim. Agora, sabe o que me chama a atenção? Quando você falou veículo, porque essa cama, ela não aparece, ela só aparece nesse sonho. É mesmo, é verdade. Porque depois, ela já tá, ela começa a desenvolver a musculatura, né? Do sonhar e do continuar o sonho. E acho que do sonhar, vou falar mais pra frente sobre isso, talvez um sonhar lúcido. Sim. Do sonho lúcido. Sim. E a cama já não é mais necessária. É um elemento de início, né, para essa jornada dos sonhos. Veículo mesmo para esse portal, né? Massa. Bem, então a cama pula no mar e consegue nadar, né? Eu acho que o mar aqui a gente pode falar de muitas possibilidades, né? Do mar como inconsciente e do mar também como esse lugar de... O mar é um lugar de afeto para ela, né? É um lugar muito íntimo. É um jeito de voltar para casa, né? Sim. Então, achei isso bem forte. Aí eu já vou aproveitar para falar sobre aquela história da aurora boreal e os golfinhos. E fiquei me perguntando, será que tem aurora boreal e golfinhos nessa volta para casa? Como se fosse ter magia de volta, ter alegria de volta. Porque ela fica muito feliz, né? Tanto que ela esquece, assim, do medo. E ela fica deslumbrada com a aurora e os golfinhos ali. Como é que você percebeu essas coisas? Eu vejo como um apaixonamento de início para todo o processo de mergulho profundo. Quando você precisa, né? Quando você se apaixona por alguém, inicialmente vem as projeções de luz, né? Você se apaixona por tudo aquilo que provavelmente você já tem em você e você enxerga na pessoa, talvez a pessoa tenha também. E depois trabalhosas de inconsciente para inconsciente, né? Então, me deu a sensação disso, de que aquilo ali seria quase premonitório no sonho, no sentido de que é aquela aurora boreal, aqueles golfinhos que ela vai ter como sensação, depois que ela fizer toda a integração de toda aquela jornada, sabe? E que vai culminar naquela maravilha que depois a gente vai contar, que é o final, né? Sim. Fiquei com essa sensação. Muito legal, adorei ouvir isso, assim, essa coisa, essa analogia do apaixonamento, da iniciação. Porque senão fica muito duro, né? Se toda, né, for só a dureza, só, né? Até porque a gente precisa lembrar que quem estava tendo esse sonho era uma menina, uma criança de 11 anos. Os elementos dos quais ela precisa, né? E que significam para ela
esse encantamento que você falou, essa magia, né? Sim, Que vão trazer apaixonamento, segurança, talvez, desejo, né? sim, É aquela coisa sim. assim, vale a E pena você ir, né? A criança precisa disso nas isso, transições, né? Vai mudar de sim. casa, então, ó, vai ser legal, porque tem aquilo para você ver, vai ser bom para você, você vai conquistar, sei lá, coisas boas, né? Não, não é como uma troca, mas é como alguma coisa que vai trazer um aconchego, né? E E divertimento, de né? Eu ver, acho que ali nos golfinhos e da sim, Aurora aquela coisa, tinha uma coisa divertida, né? sim, total. Isso. Legal. Bem, aí ela começa a avistar o farol, aí ela se dá conta de que ela está voltando para casa, né? Ela chega em casa, na verdade, e aí tem dois pássaros, um preto e um branco. E aí? E aí fiquei pensando se isso não estava falando de tudo que se pode inferir sobre o preto e o branco, sobre pássaros, sobre liberdade, né? Se ela, ao chegar em casa, ela se conecta com essa liberdade, se aquilo estava sendo um prenúncio de que também ia ter um trabalho psíquico, onde ela ia entrar em contato com a energia masculina, feminina. Já dessa aqui? Oh, meu Deus. Para mim, eu tô te vendo e te ouvindo. Eu fiquei Agora até, começou a pixelar. eu fiquei até masculina, feminina. Eu vi até aí. Tá. É, foi o que eu falei. E aí eu te perguntei se você quer já trazer dessa parte ou eu vou para o café da manhã. Tá. Bom, o preto e o branco, para mim é inevitável não fazer uma referência ao nigredo e ao albedo, né? Eu acho super sugestivo disso. Inclusive, a primeira vez assim que eu assisti, eu pensei muito nisso. Meu Deus, esses pássaros aí, esse preto e esse branco. Uhum. Não sei se a gente fala um pouco do nigredo e do albedo aqui, porque pode ser que as pessoas fiquem, o que é isso? Eu acho que não, Ana. É? Eu acho que vamos ver se mais para frente tiver mais chamado sobre isso, talvez a gente traga. Vamos, porque eu fiquei pensando muito também Fala. no processo alquímico que o Jung traz de ser da meia-idade, né? Como assim? O Jung, ele traz que a alquimia, esse processo alquímico da entrada do nigredo, em geral, ela acontece na meia-idade com um choque muito grande. Mulher, mas preste uma coisa atenção. Na Vasalisa Hum, tem o cavalo preto, o cavalo branco e o cavalo vermelho, que são associados, tá. Enfim, sabe? não sei. Eu acho que Tá. acaba sendo um mergulho muito, muito intenso num escuro qualquer. Eu acho que tem alguma limpeza, né? Eu acho que tem alguma parturição de alguma coisa. Se a gente for pensar de um modo bem geral, talvez não no Uhum. nigredo, da forma como o Jung traz essa coisa da meia-idade, porque sim, de fato, né? É muito intenso, é muito profundo, é amplo, mas eu acho que tem uma vivência aí negra e albínica, se é que a gente pode falar assim. Uhum. Depois ela vive isso. Sim. Agora, os pássaros, eu confesso que para mim é tão interessante, né? Porque pássaro é um símbolo tão sugestivo de tantas coisas. Não é um Uhum. animal difícil de você olhar no sonho mas para mim eu fiquei com uma interrogação gigantesca, sabia? Com aqueles pássaros. Eu não fiquei com resposta. Sério. Não sei se você tiver alguma. Você falou da liberdade, né? Eu fiquei pensando, porque assim, essa história de quando a gente sonha com um ambiente familiar, Uhum. em geral, pode falar de uma psique onde tem algo ali para ser resolvido, Certo. né? Ou, se não é uma volta, porque no caso dela foi uma volta, né? Ela estava morando na casa do tio, uma nova casa, e aí ela volta para casa, Isso. né? E esse voltar para casa, possivelmente está falando dessa resolução de luto que ela precisa ter e passar por isso, Sim. né? Mas a casa dela é um lugar onde eu acho que ela se conectava com muita liberdade, Hum. né? Ela podia cuidar do farol, ela sabia que o pai estava chegando, ela conhecia toda aquela linguagem. De repente, ela vai para dentro de um apartamento, numa cidade grande, Sim.
Um apartamento que, inclusive, ele fala, não precisa sair daqui para nada. Tá tudo aqui, A prisão, né? né? Sim. E aí a liberdade nesse caso seria o estar de volta à casa. É o que eu pensei. Foi o que me ocorreu, assim. Me veio uma outra coisa aqui, a partir do que você falou. Hum. Os pássaros ficaram enigmáticos para mim, né? Como da liberdade daquela casa como ela está naquele momento, entende? Não. Não foi clara mesmo. Voar daquilo como está naquele momento. Libertar-se de verdade Ah, daquele sim. Sim. nigredo, daquilo, Sim. entende? Sim. Sim. É, porque dali para frente ela ia ser convidada o tempo todo a se libertar, Isso, né? isso, A seguir em frente, isso. né? Será que não seria Massa. essa a libertação, sabe? No Sim. próprio Sim. processo de integração da psique, né? De integração Sim. do luto, Sim. sabe? Sim. Acho que é possível. Sim. Bem, aí ela encontra um café da manhã, que pelo início do filme era um ambiente muito familiar, muito afetivo, era uma conexão Cuidado, com o pai, né? Eles é, aconchego. e, é, e era uma coisa combinada, ele preparava o café para ela, parece que eles tinham essa rotina, né? Sim. Os pássaros coloridos soltos pela casa, me veio muitas questões de liberdade e também magia, porque aqueles pássaros não pareciam pássaros da vida objetiva, né? Sim. Era voltar para aquela casa, que inclusive eu estava reparando na arquitetura, né? A casa, ela meio que imitava, assim, partes internas do navio. Hum, A janela. Então, assim, parece que aquilo era muito mágico estar naquela vida, sim, né? Aquele café, inclusive, aquele almoço, não sei o que foi com o pai, sim, que eles viam o sol, né? sim. Era Oi? Voltou. Tô te vendo e te ouvindo. Tá. Então, me veio muito isso, assim, desses pássaros coloridos e soltos como uma possibilidade de simbologia de magia para ela, Aí eu assim. acho, e aí nessa cena, eu acho que essa liberdade mesmo, essa que você falou dos outros, dos Hum, outros dois, acho que tem mais a ver. tá, legal. Bem, aí um homem desconhecido na casa, com cartola, com orelhas de animais. Aí eu coloquei um elemento novo em um cenário familiar, uma preparação, um aspecto masculino danimo, um aspecto masculino desconhecido. Uhum. Então, ele se apresenta, né? Depois de um tempo, ela Uhum. descobre mais ou menos rápido, né? Que Sim, ele é ele. sim, Que, não que sim, ele é o aspecto de quem ele vem revelar-se ser. Não isso. sim, Mas ela descobre que ele é aquela figura a quem o pai se referia. sim, E das aí, histórias. a primeira coisa que me veio, ainda fazendo aquela tentativa de leitura mais plausível, próxima, né, do a primeira coisa que me veio foi, poxa, ela tá resgatando o pai nesse momento, porque Uhum, essa figura que aparece é a figura a quem o pai se remetia sempre, uhum, né? E se sim, remetia de uma forma assim muito curiosa, era uma figura que despertava interesse nela, curiosidade, era animado ouvir sobre ele. Então a sensação que me uhum, dava, que me deu naquele momento foi essa, ela está resgatando de alguma maneira, o pai está morto, né? Mas ele sim, aparece no sonho. Só que depois vem essa sim, figura. Assim, sim, é como se ela tivesse, enfim, resgatando esse aspecto do pai, que ela não viveu, que uhum, ela só ouvia, sabe? sim, Mas sim, só que a gente sabe que legal. vai ser uma outra coisa. É.
Bem, e aí parece que ele dá uma pista sobre o que ia vir em termos de sonho lúcido, porque ele fala sobre ter pessoas esquisitas nos sonhos. Isso, E ela não, né? isso. É, muito interessante. Então, parece que isso vai dando tom, né? De que depois os sonhos lúcidos vão começar a Isso. acontecer. É isso. Ok. Massa. O Flip, aí ele já, né? Aí já desenrola, ele é o Flip, das histórias que o pai contava, ele procura o mapa do pai. E aí eu fiquei pensando, quando ele traz essa coisa do mapa, será que ele tá seria o inconsciente dando para ela indícios de que uma nova jornada começaria? E por isso tem um mapa? Existe um mapa? Eu acho que sim, concordo contigo. E acho que também vem um convite a uma tradução de algo, sabe? Além da Aham. nova jornada, né? Que de fato é isso, né? Pega o mapa para começar a viajar e para encontrar o lugar que está ali. Sim. Vem algo que vai dizer, vai ser preciso traduzir, ou desvendar. É muito Uhum. enigmático, eu acho, essa coisa do mapa, Sim. né? Ele conta, né, que Será que eu foi, tenho uma tô aqui, imagem? Hein? Voltou agora. A gente será? pode ficar assim, né? Foi? A gente pode continuar assim, eu É, dizendo, tá, Isla, pode fazer isso, eu posso tirar minha imagem também. Não sei se melhoraria. O que é tá. que você acha aí? Vamos, vamos ficando assim por enquanto. Se Tá ficar bom, muito ruim, aí você tira a imagem, você faz o tá experimento. bom. Bem, aí ele conta, ele fala, então tira a sua imagem, vamos ver se melhora para você. Aí você me conta. Então ele fala de ter sido parceiro do pai dela antes dela nascer. E aí eu pensei, tá me ouvindo, Ana? Tô te ouvindo. Tá. E aí eu me perguntei, né? Hum. Será que esse aspecto masculino Thaís, dela repete aí, por sabe? favor. Desculpa te Tá. interromper. Ele fala. Ele fala que foi parceiro do pai dela antes dela nascer. Sim, sim. Ele dá uma super pista aí que a gente não fisga na hora, né? Aham, sim. E aí Sim, eu é acho, verdade. né? Putz, e que a É, gente também não vai total. falar agora. Sim. E isso me remete a como que os sonhos fazem isso com a gente. Uhum, E sim. por que que a gente É que para mim precisa. está muito conectado com o mistério, né, que você trouxe. Sim, super. E por que é que a gente precisa, sim, entrar nesses processos de tradução de sonhos e de leitura de sonhos? Por que que o sonho não traz a coisa mastigada? Porque a Sim, gente tem uma jornada para viver. Porque o desvendar em si já é a própria jornada, sim. né? É tanto que precisou fazer ter toda uma construção de um vínculo entre eles para ela no Isso. final mudar o pedido, né? Perfeito, perfeito, exatamente. Né? Imagina, naquele momento ela triste com o pai, indo morar com aquele tio que atendeu o telefone lá no Sim, sepultamento, nunca viu o cara. Se ele falasse agora, acabou, também né? não ia Já rolar. Exatamente. Como é perfeita é, essa engrenagem, né? Esse filme é muito interessante, porque perfeita. essa engrenagem É, especificamente, quando ele dá essa pista não é descoberta por ela, só é descoberta por nós e por ela. No final do sim, sonho, isso é muito processo nosso, de qualquer pessoa, sim, quando a gente sonha. sim, Que coisa linda isso. é. Aí eu coloquei, né? Será que esse aspecto masculino dela sabe como se reconectar com o pai? Um desejo dela com a perda, que eu acho que foi um pouco Uhum. também do que você falou um pouquinho Sim, antes, né? E nessa hora, o porco começa a puxar a calça dela, assim, como se dissesse: vamos sair daqui, aham, né? Sei lá, fica esperta, né? sim, E aí, de novo, me veio essa coisa da boneca da tá. Vassalisa.
né? Tá. Vai para a direita, vai para a Sim. esquerda. Fiquei Agora pensando nisso. provocarei. Tá bom. Veja, a boneca leva para onde ela tem que ir, Sim, certo? O porco certo. fala para ela sair dali. O que de fato seria o que ela devia fazer para você? Ai, como é que é, Ana? Vê, no processo da Ah, vasalisa, o porco, desculpa, a boneca leva a vasalisa para onde ela de fato ela precisa ir. Ela vai ao encontro sim, da megera selvagem, mesmo. sim. E esse porquinho tá dizendo, sai daí, não vai para aí não. Então, para onde de fato, no seu entendimento, ela devia ir mesmo? Ela devia continuar ali. Então, será que esse porco de fato está representando a intuição ou um Uhum. aspecto dela que ainda liga ela à criança que ela foi? Ah, tem tudo a ver com o início lá do filme, quando ela... Ai, sério? Poxa Eu vida. acho que a parada é aí, talvez. Menina, pois é, mas engraçado que pra mim aparece ok. Voltei aqui, tá? Enfim, Como todos tá. podem ver, né? Foi ótima É... essa legenda. Sim. Voltei aqui. Entende? Por que é que eu tô A aqui Raquel... pensando nesse porco, assim? Sim. E aí faz todo sentido, porque lá no início do filme ela não quer dormir com ele, Uhum. e aí o pai fala, olha, tá tendo um ritual de passagem aqui, né? Não quero ser criança, né? Isso. Mas, Eu acho que é como se sim. esse porco fosse o link que ela precisa resolver dentro de si. Ele pode continuar com ela o tempo inteiro, como o aspecto da Aham. criança interior mesmo continua. Sempre. Nunca vai Sim, deixar de existir. sim. Agora, você vai atender ao chamado da criança com medo? Ou em algum momento você vai se assumir e seguir a jornada que precisa seguir, né? Sim. Legal. Legal. A Raquel falou aqui que parece a jornada do herói do Campbell, né? Eu também pensei Sim, nisso. também. Acho que faz sentido. Né? Tem elementos. Pá. A caça ao tesouro. Aí eu coloquei uma pergunta, né? Será que o inconsciente manda isso, caça ao tesouro, como uma isca, como se fosse uma linguagem para mantê-la nessa jornada? Porque parece que o pai, o jeito que o pai contava a história, e eles tinha tudo, toda uma questão de desafio, né? Peraí, Então eu acho que para repete isso ela aí que agora empreender, eu dei uma tela azul. Como é que é? tá? O pai, quando contava a história para ela antes de dormir, Uhum. tinha sempre essa pegada de uma história com muitos Sim, desafios, com muita trama, aventura né? e tal. Uhum. Isso, aventura, Sim. exatamente. E aí o inconsciente, pensando no que o Jung traz sobre a linguagem e os elementos que o sonho manda para o sonhador ou para a sonhadora, é alinhado com o calibre intelectual desse sonhador. Uhum. Por isso, essa caça ao tesouro, quando ele fala, vamos fazer uma caça ao Uhum. tesouro, e se isso não seria uma isca para ela persistir nessa jornada Eu e querer concordo. sonhar, sabe? Eu concordo super. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é isso. Sem maiores delongas. Agora, Massa. tem uma coisa. Tá bom. Adorei você falar Ah, que o pai conta a história, né, antes de dormir, porque vê bem como é importante ouvir histórias da ancestralidade ou do que os pais e mães viveram, porque se esse pai não tivesse contado para ela do flip e de tudo, é provável que fosse muito mais difícil para ela de viver essa integração desse luto e de estar com esse uhum, tio, né? E viver essa iniciação, como você tem trazido, sobre aham, voltar, começar a ter relação com o mundo. Porque é um pouco isso que acontece. Quando o pai dela morre, é curioso, né? Porque o pai é o mundo. Mas
no caso dela, ele precisa ser retirado e esse mundo vai ser apresentado para ela pelo tio. Mas bem, psicologismos à parte, como foi importante para ela, né? Que esse pai contasse essas histórias, para que ela pudesse acessar isso com mais conhecimento de causa, porque talvez até o sonho trouxesse algo para que essa integração acontecesse, mas para ela ia ficar mais difícil de reconhecer. Total. Não, e sem contar que a contação de história eu vou falar nesse caso porque a gente está falando desse filme, mas que eu não sou a pessoa para falar isso, no caso é você, mas sobre contação de história. Mas eu fico pensando que isso deu repertório para ela. Inclusive, quando ele fala do medo que ele sentiu, ela começa a visualizar o medo de acordo com o que ele vai falando. Era um monstro com tentáculos. Então, quer dizer, a construção simbólica dela também passou por esse pai que contava histórias e falava coisas onde ela pudesse se apoiar, onde ela começaria a construir o próprio repertório simbólico, né? E aí você vê, aprofundando mais aí, né, como as histórias, elas criam um mundo de imaginação, né, elas fortalecem, alimentam, nutrem, expandem esse mundo e como ele é importante para o desenvolvimento. Sim, que legal, massa. Bem, aí o Flip a exclui, joga ela pela janela, já que ela não sabe e não tem o mapa. E aí eu perguntei, isso denunciaria algum pensamento dela sobre ser criança? Algo a ver como não querer mais dormir com o porco quando o pai estava contando história? Como se ele não quisesse ela porque ela é criança? Será que é sobre isso? É por isso que ele exclui? O que você acha? O que veio para mim foi assim, hoje eu só posso sonhar até aqui. Já foi demais, sabe? Então, Sim. realmente preciso ser jogada, né? Porque não é ela que pula. Isso, ela é jogada, isso. Fico Legal, isso adorei. assim, sabe? Pausa, amanhã a gente continua. Não tem a coisa para... Sim. Nesse caso é tão curioso, porque muitas vezes a gente diz, leva para o sono. Entre Leva isso aí para a vida objetiva? Ótimo. Muito bom, adorei, Ana. Nunca tinha pensado. Olha isso já. Olha, me deu muita ideia boa isso. Muito bom. Bem, então, agora a vida objetiva, né? Quando ela acorda. E aí eu chamo a atenção porque ela dorme com a blusa que ela usava enquanto o pai dela contava a última história, antes de morrer. Inclusive, ontem eu reparei que a blusa é muito parecida com a blusa que ele usou também, ainda vivo. Para mim, é a mesma blusa. Isso me chamou muita atenção. Eu acho que é a mesma. Sim. Só que o que acontece, que eu percebi, é que ela vai ficando do da menina. Não sei se... Mas tem uma cena, Ana, que ela tá com essa blusa e o pai também. Então... então ela tem uma blusa igual. É verdade, você tem razão. Ela tem uma blusa igual ao pai. Sim. E aí ela, né, dorme com essa blusa. Eu acho que isso era uma forma de manter o contato. Tá, deixa eu ver se eu consigo tirar a minha... Eu não tô conseguindo mexer nos comentários. Sei lá. Porque daí... eu vou tirar minha imagem. Vamos ver se melhora. Vai, gente. Ih, tá travando. Não, paciência. Pode continuar travando e voltando, tá tudo certo. Tá. Então, eu acho que para além do afeto de relembrar, usando essa blusa, eu acho que também, depois ela começa a usar a blusa, aí eu acho que é a história do sonho lúcido. Ela começa a criar um ambiente que, inclusive, envolve o vestuário. Eu acho que a roupa também ajuda ela a sonhar com as coisas que ela quer sonhar. Fiquei com essa desconfiança. Nossa, não tenho nada a dizer sobre isso. Sim, tudo bem. Mas isso tudo
eu tô criando, assim. Eu ouvi um pouco sobre o sonho lúcido, não é uma coisa que eu entendo. Aí ela procura o mapa na sua caixa de mudança, né? Eu fiquei pensando, seria uma tarefa, né? Aí tem a história que ela vai à escola e ela fala, né, que é uma prisão, que ela ouviu isso do pai. E eu fiquei pensando, será que a negação, né, não querer ir para a escola faz parte de negação do processo de luto dela, Isso já aí que eu ela aprendeu acho assim, total, concordo né? plenamente. É a referência que ela tem e é o medo, né, da relação Sim. também. E uma etapa do luto de não querer seguir em frente, né? Mas voltar para casa, né? E uma Querer fidelidade que ao as pai, coisas né? voltem. Manter o pai vivo de alguma forma também. Sim. Massa. Ótimo, sim, total. A área, uma orientadora da escola, que é claro, né? Se a gente estivesse fazendo a tradução do sonho da Nimo, se ela fosse nossa cliente na vida objetiva, a gente ia pesquisar sobre esse nome, né? Porque esse nome, gente, vamos combinar. Área, E né? aí, Thaís? Oi? Fala. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá granulado, mas tô te ouvindo. Sei lá, tá Tá, pixelado. tá bom. A área orientadora da escola, para mim, a segunda figura feminina, e eu tô considerando segunda figura feminina que ela faz mais tempo de contato, assim, Sim, já grande, já que a mãe morreu quando ela era bebê, e eu penso que a Carla foi a sim, primeira a figura primeira, feminina, total. né? Que pra mim me remete muito à mulher, que eu esqueci o nome dela, da função A gente dela, verde. Agente Verde. Pra mim é quase a sósia da Eu também. Carla. É. Eu até Incrível. pesquisei hoje no elenco para ver se ela estava fazendo dois papéis. Tá. Bom, agora eu já começo a desconfiar que ela está vivendo um processo de luto para os dois. Para ela e para o tio. Nossa. E aí eu pergunto, ela está sonhando para o Philip, o tio? E aí uma coisa sobre a história alguma coisa do que o Jung traz, mais a teoria sistêmica, né? Porque o Jung fala, ele tem um seminário só de crianças e fala de algumas crianças que sonha coisa dos Isso. pais, né? Sonha para os pais, né? Isso. E a teoria sistêmica falando dessa lealdade, né? Sim, Mesmo ela não conhecendo o tio, não tendo convivido, sim. ter uma lealdade ali, né? Por amor, eu sonho por você, já que você não está sonhando mais, enfim. Eu acho isso ok, eu acho que é por aí. Eu não sei essa coisa do viver o luto do tio, sabe? Os dois lutos. Uhum. Isso nem chegou pra mim, quando chegou causou bastante impacto agora que você trouxe. Eu não sei muito dizer Tá. sobre isso, assim. Agora, a coisa do sonho, acho super. Acho muito, muito, muito forte, assim. E esse tio, de fato, ele tá vivendo um luto embotado, né? Porque vivendo ele tava. Porque Só que ele não e tava, na né? verdade É como se isso, ela, né? Eu acho agora eu tô aqui, é porque eu tô aqui elaborando o que você trouxe enquanto a gente tá aqui conversando. Ela faz o sim, serviço praticamente todo, coitadinha. é. A psique dela. Caramba, Ai, sério? Ê, Lelê. Opa, voltou. agora eu consegui tirar minha imagem, vê se melhorou. Tô te Tá me ouvindo ouvindo bem. bem? Tô. Então, eu acho, Ana, inclusive, isso não é falado no filme, mas ontem eu vi que tinha um filtro dos sonhos no quarto dela quando ela morava com o pai. Isso eu tinha E identificado. eu acho, Ah, eu acho que de sim. alguma forma esse pai trabalhava de alguma forma a atenção dela para os sonhos. Ela Nossa. tinha algum músculo desenvolvido para sonhos, não sei, fiquei com essa desconfiança, assim. Menina, você foi longe aí, hein? Fui, né? Fui, é verdade. Vamos lá. E aí o tio ensina a arrombar uma maçaneta, né? Porque ele tem aquela maçaneta Isso do me pegou presídio, né? tanto, tanto, tanto.
Sim. Eu ainda vou falar da história da porta, da maçaneta e da chave, porque tem um trelelê aí daqueles, né? Sim. O tio ensina a arrombar, tá. E aí, eu não sei se eu dei, eu acho que eu dei uma roubada aqui, gente, porque eu já tô falando um negócio que vai acontecer lá na frente, Então não que fala, é não. porque... Vai Não, né? desenvolver. Não sei, acho que não, né? Acho Que eu melhor. ia dizer porque ela aprendeu a arrombar aquela fechadura e depois ela, né, vai fazer isso. Tá. Porque aprendeu na vida. Não. Mas se tu Jung, achar tá, eu importante, já falei tu disso. traz. Enfim, se é importante para continuar o que você vai trazer, traz aí. Não, porque daí depois ela vai arrombar Ela vai a usar maçaneta da prisão aquele ensinamento no sonho, do né? tio, E, sim. e aí, para mim, entra de novo aquela história que o Jung fala de a hora que eu tenho a informação na vida objetiva, o inconsciente fala, ela já sabe, então podemos usar esse Sim. elemento, né? E isso é análogo a você vai trabalhar com leitura, tradução de sonhos ou observação fenomenológica, tenha o máximo de repertório dentro de si, porque a sua leitura vai ficar cada Isso, vez mais profunda, cada vez mais expandida, melhor. Você vai acessar mais isso. coisas quanto mais repertório você tenha, né? É claro, porque daí o inconsciente começa a mandar o sonho para o sonhador, para a sonhadora, pensando em quem é que vai traduzir o sonho, caso essa pessoa tenha um tradutor ou uma Nossa, tradutora não de tinha sonhos. nem pensado nisso. E aí eu vou mais Porque longe, vou mais longe ainda. lembra que o Jung falava do primeiro sonho da terapia? Que o primeiro sonho do processo terapêutico não é para o sonhador, sonhadora, Para mas quem é para o terapeuta vai que está ler, né? acompanhando essa pessoa? Não me lembro disso, É, Thaís. Não me lembro disso, não. rola Não, isso isso. é E eu já pouco de... testei várias vezes e Sim, aconteceu muito. você confirma isso, né? Isso é incrível. Sim, Tá, então eu ia falar uma E o que você ia coisa. falar? Não, nem precisa. Isso agora que você falou, já nem preciso mais trazer o que eu ia trazer. Perfeito. O que eu ia falar era da Ó, atração, pela pessoa que vai seguinte. traduzir, entendeu? Mas já é isso que você falou. Tá. Aham, sim. Ó, faltam 14 minutos Isso. e a gente acabou o segundo sonho. Você acha que a gente entra no terceiro e arrisca para ver se a gente vai conseguir ficar mais de uma hora ou a gente para por aqui? Porque o terceiro sonho é pequeno até. Tá, o que eu pensei aqui agora, nesse momento, foi de repente ver se a galera que tá aqui, que eu não sei se tem muita gente, porque eu vejo o povo entrando, mas não vejo saindo. Eu não sei se tem gente ou não, muita. Sim, Perguntar alguma coisa se quiser. O que é que tu achas? Acho legal. Bem, se tiver alguém aí na sala, quer fazer alguma pergunta, quer contar se assistiu o filme, se ouvindo a gente deu algum insight, ou se não assistiu o filme, agora ficou com vontade de assistir o filme, Ou de enfim. repente perguntar algo sobre Para mim, que tenha vindo a como é que partir. é, Ana? Ou perguntar alguma coisa sobre sonho em si, que tenha vindo a partir do que a gente trouxe, veio trazendo, né? Sobre o filme. Sim. Legal. Se também tem algum palpite aí sobre a simbologia do que apareceu no filme, quer trazer alguma coisa, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Já. Tá. Opa, Carla. Deixa eu ver aqui. A pergunta que eu tenho realmente é sobre a gente verde e ainda não chegou a hora. Mas adorei todas as falas. Legal, minha querida, nossa mentorada. Chiquérrima. Tá bom. A gente verde também, eu tenho vários palpites, assim. Eu acho incrível. Inclusive, fiz várias inferências. Eu parei de escutar a Ana. Alô? Opa, agora sim. Voltou. Eu fiquei com uma relação com ela de amor e ódio. Jura? Depois eu me conciliei, juro. Eu acho que eu Tá. tava um pouco infantil assistindo ao filme no início. Tá bom. Ó, a Raquel falou que ficou com vontade de ver o filme. Que bom, porque a gente dá tanto spoiler e ainda assim quer ver o filme. Acho massa, porque, nossa senhora. Sim. Bem, vamos pular no abismo sem olhar para trás? Porque eu Bora, acho que segundo é sonho, isso, né? te pergunto. Beleza, Bora. vamos. Terceiro. Terceiro sonho. Terceiro.
certo. Tá. Segundo de hoje. O porco procura, o porco procura e sabe onde está o mapa. Seria um aspecto intuitivo, uma ponte para o inconsciente, o arquétipo da criança maravilha, e Jesus. aí é um sonho premonitório, né? Sim, total. Porque daí ela acorda e vai onde Lá. o porco foi É, e acha o mapa. é. E tá lá, né? Então, eu acho, Ah, desde que esse porco apareceu, para mim, ele é um aspecto da criança. Por tá, tudo que ela traz, né? tá. Medos, potências, tudo que a gente tem, né? Do que carrega, Sim. tudo que a gente carrega. Então, sim, concordo com criança, com isso, essa Tá. opção. Tá bom. Então vamos lá. Aí na vida objetiva, o mapa parece uma mandala e eu fiquei pensando se ele tá ali representando o self, né? Poxa, muito bom. Isso, adorei. Nossa, Né? super a ver. E ontem, assistindo de novo, eu achei o mapa muito parecido com a Flor da Vida. Uhum. Muito assim. Inclusive, ele tem cara de constelação, né? Ele vem num formato de constelação. Eu ainda não estudei sobre isso, mas pensei se tem a ver com a representação das constelações dos complexos que o Jung traz, né? Sim, nossa, Thaís. Nesse momento. Quando você relaciona com a flor da vida, você fica ainda com a impressão do self ou você já vai para uma outra coisa? Não, eu continuo com a impressão do self. Assim, para mim, todos esses elementos, eles self. falam de muita... tem essa potência, né? De tudo que pode falar sobre mandalas. Sim. E para mim, eu acho que pode ser o self. Massa. Pô, achei muito bom. E deu um tilt aqui com relação às constelações. Tá bom. Bem, o novelo vermelho, né? Eu fiquei pensando se ele é um fio que no sonho ele representa uma forma dos três estarem conectados. Porque o fio vermelho era usado porque ele era usado pelo Flip nas aventuras com o pai. Depois ela vai lá e pega o novelo vermelho e ela não sabia de nada, né? Porque ela ainda não sabe das coisas. Ela acha o novelo vermelho e, puf, pega, né? E aí esse novelo vermelho, esse novelo vermelho vai pro filme, pro sonho. Isso. E aí, nossa, se no ótima sonho... sacada. Ai, ótima sacada. né? Tudo a ver. Tudo a ver. Muito bom. Sim. Então, Você vê aí que ela vai nada pro subsolo no sonho, as coisas parecem coadjuvantes, né? Mas não são. Total. Né? Tudo dá pra gente pegar, né? Bem, o subsolo da escola como refúgio, e aí me veio sobre a história de incubação de sonhos, que é uma coisa casada com o sonho lúcido. Em geral, para fazer a incubação de sonhos, o pouquíssimo que eu estudei fala sobre ter um cenário propício. Certo. Né? Uma ambiência, e né? o subsolo, isso. E o subsolo, para além de poder falar sobre o inconsciente, no sonho, ele estando fora do sonho e ela escolher aquele lugar, também achei muito parecido com as partes baixas de navios. Aquele subsolo da escola. Sim, eu também achei, sabia? Também tive essa impressão. Muito. Né? E parece que aquilo tudo favoreceu para que ela tivesse o sonho lúcido, né? Porque aí agora ela já sabia o que tinha que fazer, né? Onde ir e tal. Minimamente ela sabia, né? Digamos assim. Aí eu tô falando aqui. Fala. Pode falar, Ana, desculpa. Essa coisa dela se recolher, né? Eu achei, assim, tão impressionante essa sabedoria dela. Porque aí ela já começa a entender que os sonhos, eles estão sendo muito importantes para ela. Ela já começa a perceber o quanto que é potente, né? Eu acho que ela não sabe nem falar sobre, mas ela já entendeu que tem um negócio ali. E me faz lembrar, acho que eu não sei se eu trouxe isso da primeira vez,
Aquela história, Ah. não, isso foi na mentoria que eu trouxe isso, enfim, na abertura do ciclo do verão. Daquela história do Siddhartha que vai dormir, do Siddhartha Ribeiro, Sim. né? Que ele Sim, no conta, doutorado dele, né? aí, para quem não sabe, né, tem um canal chamado Escafandro, que a Thaís Tosati me apresentou, e nesse canal tem uma entrevista com o Siddhartha Ribeiro, e ele conta a história dele, uma situação que também não vou contar agora, mas que ele entende que ele precisa dormir. E quando ele dorme, ele faz um aprendizado absurdo de algo que está externo a Sim, ele, né? Então, sim. assim, eu acho É lindo, é né? demais, e eu acho que ela faz isso de alguma maneira. E aí é incrível, porque é uma criança, né? E cria toda uma estratégia que eu não sei se uma criança criaria. Agora, vê Aham, que curioso. Ela aprende, entre aspas enormes, a sobreviver naquele farol ali de várias maneiras, né? Ela vive aham, muito só, ela aprende a fazer coisas sozinha. E quando ela cria aquelas estratégias todas e engana todo mundo e vai dormir lá no subsolo da escola, de algum modo ela também está, né, fazendo uma coisa sozinha. Talvez uma coisa que uma outra criança não conseguisse fazer. E aí eu fico pensando que uhum, tudo tem um aprendizado bom em algum momento. Aquela vida toda que já estava obsoleta para ela viver daquela maneira, ali naquela ilha com o uhum. pai, trouxe para ela um aprendizado para ela se bancar nesse momento. Sim, Porque ela se banca sim. muito nesse momento, né? A personagem. Eu acho que é muito inspirador para a gente, né? É muita coragem. Ô, Ana, mas, para mim, aquela história ali da primeira infância dela é a típica história de primeira Hum, infância que as pessoas que contam sobre, por exemplo, a antroposofia, que eu não entendo lufas, mas, né, você tem uma filha na escola uhum. Waldorf e percebe nitidamente a diferença que é essas crianças que têm uma educação que não é pelo sistema Tem convencional, razão, ortodoxo, preparado tem para a razão. competição, Sim, né? Lembra que a gente falou sobre o que a ciência do início da vida fala sobre o apego? Que a criança ela precisa ter o apego na primeira sim. infância, não é porque ela vai ficar no colo, é porque quando ela Aí é crescer, que ela vai ela embora mesmo. integrou isso É, nela. total. Ela Isso. internalizou. E É. ela não fica buscando esse apego que ela não teve, né? E o Gabor Maté vai falar a mesma coisa, né? O apego é imprescindível Fundamental. para o É. desenvolvimento Ave Maria. fundamental. Sim. Então, para mim, esse pai, que era um pai saudável, funcional, mesmo ela não tendo a mãe ali, perdendo a mãe bebê, para mim ela teve uma estrutura psíquica combinado com a história, com a contação de histórias Sim. e aquele ambiente, toda aquela construção, que mesmo indo, nunca tinha usado celular, nunca foi numa Isso. escola convencional, Sim. esse lugar da liberdade, da autonomia, dessa construção nessa velocidade, para mim fala da quantidade de saúde que ela acessou na primeira infância, sabe? Perfeito, Thaís. Concordo total. Maravilhoso. É isso. Sim. É isso. Aí a gente já Muito bom. tinha falado de dormir com a mesma blusa que usava antes do pai morrer. Sim. E para mim é mais uma denúncia sobre a preparação para o sonho lúcido versus incubação, né? Aí Que tem agora um deu livro, tilt. inclusive, sobre isso. Agora deu tilt. Tá. Vamos lá. Ela vai dormir com a Eu mesma acho assim, blusa. Beleza. porque E ela isso vai dormir com a seria mesma blusa. um veículo para o sonho lúcido. Isso, é como se ela reproduzisse ao máximo cenário, vestuário, né, figurino, no caso, figurino, cenário, para poder voltar para aquele ambiente, voltar até aquele sonho e continuar a Perfeito. tarefa. Porque uma das funções da incubação é resolver uma questão. E isso, em geral, vem combinado com o sonho lúcido. A pessoa Perfeito. sabe que está sonhando, Muito ela bom. está executando a tarefa, né? Sim, muito bom. E ressalto aqui o seguinte: a gente sabe que necessariamente você não precisaria, né? Ter exatamente uma blusa, né? Sei lá, você vai sonhar onde quer que você esteja.
Mas como é importante Sim. o cenário, a blusa, e aí eu entendo como uma espécie de ritual, sabe assim? Isso. De elementos Sim. que me trazem contato comigo, de elementos que me trazem a segurança disso. Então, eu acho bem Sim. ritualístico isso. Sim. Muito. E o Siddhartha Ribeiro, nesse episódio com a Rádio Escafandro, ele fala que o melhor momento para se ter sonhos lúcidos e fazer incubação é na adolescência. Sim. Então, para mim, assim, é super denúncia mesmo de que tinha essa preparação e não é à toa que ela escolheram uma personagem com 11 anos de idade para fazer isso. Entrando na adolescência. Sim. Sim. Minha querida, finalizamos até o terceiro sonho. Então, amanhã, 15 horas. É muito abuso, né, gente? Em plena véspera de Natal. Ai, gente, esse povo que gosta de sonho, adoro. Então, amanhã a gente faz a live começando pelo quarto sonho. Massa? Maravilha, ótimo. E adorei. A gente está terminando agora às 9h01. Perfeito. Sim. Muito bom. Até porque eu tenho que acordar 4 horas da manhã, amiga. Senão eu vou ficar até quem viu ao vivo. Ah, Senhor. Obrigada a quem viu ao vivo. Obrigada a quem vai ver a gravação. É possível que vocês sonhem, porque a gente está falando sobre sonho. E é maravilhoso. E a gente se vê amanhã às 15 para falar do quarto sonho. Ana, super obrigada. Boa noite a todo mundo. Foi ótimo. Beijo, pessoal. Beijo.